Estamos aqui novamente para resolver mais um exercício. Bem, esse aqui é o exercício número 1. Então vamos lá? Ele informa o seguinte: um homem puxa um objeto de 40 quilos ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal. E aplica sobre esse objeto, sobre ele, uma força de 80 newtons. Sabendo que esse objeto se move com velocidade constante, o valor da força de atrito entre a caixa e o solo é... Bem, todas as alternativas aqui são dadas em newton. Quais os dados que ele informa para a gente? Massa, nós temos a força que puxa esse objeto, sobre essa superfície plana. A gente sabe então que o deslocamento é na horizontal, tá? Aqui também faltou mencionar o sentido dessa força. Nós vamos considerar que essa força está na horizontal também. Então, sabendo que o objeto se move com velocidade constante, essa informação é importante, porque se a velocidade é constante e o objeto está deslocando ao longo da horizontal, significa que não tem força resultante. Vamos fazer uma avaliação sobre essa situação? Então, novamente, vamos montar um diagrama. Esse diagrama vai ser o seguinte: nós vamos colocar aqui uma superfície horizontal, vou colocar o objeto poderia ser essa caixa aqui, por exemplo. Então, uma força que é exercida para a direita, na horizontal, e essa força tem módulo de 50 newtons. 50 não, é 80, não é? 80 newtons, de acordo com o enunciado. Outra informação que ele nos dá é quanto à massa. A massa desse objeto é 40 quilogramas, tá? E tem outra informação importante, que é a seguinte: ele fala que a velocidade é constante, não é? Eu vou anotar isso. É constante. Vou representar constante por CTE. Então ele informa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. Porque o que pode variar a velocidade, como nós vimos, é a aceleração. Se não tem aceleração, significa que a velocidade não pode variar, tá? Nesse caso mais particular, o objeto se move ao longo de uma linha reta. Ou seja, a velocidade constante implica em aceleração igual a zero. Lembre que tem outra possibilidade. Se o objeto estiver em um movimento circular, o módulo da velocidade é constante. Mas naquela situação, o sentido da velocidade mudava. Aqui não. Se o sentido da velocidade muda, tem aceleração. Mesma velocidade, mantendo o módulo constante. Nesse caso, o movimento é em linha reta e a velocidade é constante. Então, com certeza, a aceleração é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, significa para a gente que a força resultante é igual a zero também. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Se você colocar aqui a massa, que é 40 quilos, e a aceleração, que é zero, você vai observar que a força resultante é zero. Ah, então isso vai ajudar a gente. Porque, por enquanto, eu só tenho uma força para a direita. Se houvesse só essa força, ela seria a resultante. Mas o enunciado informa que existe uma força de atrito. Lembre que a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de movimento. Se a tendência de movimento é para a direita, significa que a força de atrito está para a esquerda. Vou colocar aqui φ. Então, a força que produz o equilíbrio aqui é a força de atrito, tá? Lembre, se essa força que o homem puxa esse objeto for maior que a força de atrito, vai sobrar uma força resultante para a direita. Se sobrasse uma força resultante para a direita, teria aceleração. Se tivesse aceleração, a velocidade não poderia ser constante, como o enunciado informa. Por outro lado, essa força de atrito ela não pode ser maior que essa força que o homem puxa. Porque se ela fosse maior, o homem puxaria para a direita, só que a caixa ou esse objeto iria acelerar no sentido contrário. É um absurdo, não faz sentido. Então, como a aceleração é zero, força resultante é zero, isso significa que a força de atrito é igual à força que o homem exerce. Ou seja, φ é igual a 80 newtons. Tudo bem? Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Até a próxima aula.